Fala pessoal, tudo na boa? Hoje quero falar para vocês de 3 discos obscuros que tem pessoas famosas. Então, vem comigo, meu nome é Marcelo, esse é o programa Agulha Nervosa! O primeiro disco que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, Batismo de Fogo. É o disco solo do guitarrista do Judas Priest, Glenn Tipton. Ele foi produzido pelo próprio Glenn Tipton e o Mark Dodson. Esse Mark Dodson é um cara que produziu já o Judas Priest mesmo, o Anthrax, Suicidal Tendencies, entre outros. Nesse disco aqui, o próprio Glenn Tipton faz o vocal, né? E é um pouco controverso, assim. Eu gosto bastante, né? Ele tem uma voz rouca, assim, e grave, né? Mas tem muitos fãs que não gostaram. Esse disco ele nasceu de um hiato, né, onde o Judas Priest estava parado, sem o vocalista, por causa da saída do Rob Halford, né, aquela fase em que ele saiu. E é ali que foi criada essas músicas aqui, né, além de várias autorais, né, tem uma cover dos Rolling Stones, Painted Black, que ficou bem interessante aqui. A faixa título desse álbum aqui, Baptism of Fire, apresenta o Glenn Tipton demolindo a guitarra, né? Mostrando todo o virtuosismo. Uma faixa instrumental e conta com a participação do Billy Sheehan, Mr. Big, e do lendário Cozy Powell, baterista que tocou já com Rainbow, Black Sabbath, né? Time de peso, né? Além disso, tem outros convidados ilustres aqui, né? Tem o John Entwistle, do The Who. Até é legal de ver que quando eles fizeram as sessões desse disco, acabou que o John Entwistle e o Cozy Powell criaram junto com o Glenn Tipton várias outras ideias, né? E isso aí acabou gerando no futuro um outro álbum, né? Chamado Tipton, Entwistle e Powell, que é um álbum bem legal. O ano de gravação desse disco foi 97 e não teve assim uma turnê de divulgação, até porque logo em seguida teve aquele retorno do Judas Priest contando com o Rip Owens para gravar o Jugulator. Então o Glenn Tipton se dedicou totalmente nesse disco, né? Embora o disco mantenha uma base forte de heavy metal, né? Percebe-se várias outras nuances aqui, né? Que mostram o lado do Glenn Tipton, né? Das influências dele. Então tu percebe blues, percebe até um lado meio atmosférico, experimental. Eu destaco aqui as músicas Enter the Storm, pelo trabalho de guitarra, né? Boas melodias. The Healer, que tem a participação do John Entwistle, é uma música mais atmosférica. Voodoo Brother, que é um pesão, assim, é uma música bem pesada, mas com melodia. Bem legal, esse disco vale muito a pena, pessoal. Então, se você é fã do Judas Priest, gosta de guitarras virtuosas, quer conhecer um lado diferente do Glenn Tipton, esse disco aqui é super recomendado. O segundo disco que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, Neurotic Outsiders. Esse disco aqui reúne uma galera de peso aqui, né? O Steve Jones, do Sex Pistols, Duff McKagan, do Guns N' Roses, Matt Sorrell, do Guns N' Roses, Johnny Taylor, do Duran Duran. E esse disco aqui também ele é produzido por um cara, o Jerry Harrison, que é um cara que participou do Talking Heads. Então é um disco que mistura punk rock e hard rock dos anos 90, um disco muito bom. Esse disco aqui não tem um vocal fixo, eles se revezam nas vozes, né? E apesar de ter esses integrantes famosos aqui, ele passou longe de ter grandes vendagens e divulgações em rádio e tudo mais, né? Tanto é que ele virou um item cult de colecionador, esse disco. Tem um hit muito legal chamado Angelina. É uma música pegajosa, assim, melódica, né? É na linha Poison Heart, assim, do Ramones, né? Uma música bem marcante. E também se destaca aqui Nasty Hole. E tem uma cover do The Clash, Jane Jones, que é bem interessante essa cover. O terceiro disco que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Um disco do Dust, Heart Attack. Esse aqui é o segundo disco do Dust, onde eles já começam a querer plantar uma sementinha de heavy metal, né?
É o disco de 1972. Ele foi produzido pelo Kenny Kerner e o Kenny Errolson. Esse Kenny Errolson era o baixista, né, do Dust. E aqui legal de dizer que esse Kenny Kerner, junto com o Rich Wise, que é o guitarrista do Dust, depois desse disco aqui eles fizeram várias produções juntos, né? Inclusive o primeiro e o segundo álbum do Kiss. Apesar dele não ter alcançado muito sucesso na época, né? Ele é um cult hoje, esse disco aqui, né? Do Proto Metal e do Hard Rock dos anos 70. Uma curiosidade legal aqui é que o baterista dessa banda é ninguém mais, ninguém menos que o Mark Bell. O cara que deveria ser o Mark Ramone. E aqui ele tá tocando de uma forma bem diferente, muitas viradas, uma pegada super energética, impressionante. Vale muito a pena conferir isso aqui. Esse desenho da capa aqui é chamado Snow Giants e foi feito pelo Frank Frazetta. É um cara que inspirou muito assim quadrinhos e esses gráficos de fantasia, né? Heart Attack conta com passagens bem pesadas, né? Passagens, muitas variações, cordas, piano, órgão, deixando o som bem sofisticado. Dá para dizer assim que ele é um meio termo ali no Sabbath, Grand Funk Railroad, né? Mas eu vejo assim até influências de Pink Floyd em algumas músicas, né? Daquele Pink Floyd antigo ali. Uma música que eu adoro desse álbum aqui é All in All, que até lembra um pouco de The Who, assim, aquele estilão do The Who, né? Uma música bem bacana. Esse álbum ele aparece em listas de álbuns esquecidos, né? Virou um verdadeiro cult do proto metal, do rock dos anos 70. Então, se você curte e tem interesse em ver o Mark Bell, Mark Ramone, tocando de uma forma bem diferente, isso aqui é um prato cheio. Super indicado. E aí, conhece algum desses discos aí? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curta o vídeo e toque o sininho. Valeu, até a próxima!